2. Atitudes diante da morte e do morrer. Os homens são cruéis, mas o homem é bondoso. Tagore, Pássaros Errantes. Em que a sociedade contribui para a defensiva? Vimos até agora como o ser humano reage à morte e ao morrer. Examinando nossa sociedade, perguntamo-nos logo sobre o que acontece com os homens numa sociedade propensa a ignorar ou a evitar a morte. Quais são os fatores, se é que existem, que contribuem para a crescente ansiedade diante da morte? O que acontece num campo da medicina em evolução em que nos perguntamos se ela continuará sendo uma profissão humanitária e respeitada ou uma nova, mais despersonalizada ciência, cuja finalidade é prolongar a vida em vez de mitigar o sofrimento do ser humano? Um campo da medicina em que os estudantes têm possibilidade de escolha entre dezenas de tratados sobre RNA e DNA, mas nenhuma experiência no simples relacionamento médico-paciente, antiga cartilha de todo médico de família bem-sucedido. O que acontece numa sociedade que valoriza o QI e os padrões de classe mais do que as simples questões do tato, da sensibilidade, da percepção, do bom senso no contato com os que sofrem? O que acontece numa sociedade profissionalizante onde o jovem estudante de medicina é admirado pelas pesquisas que faz e pelo desempenho no laboratório nos primeiros anos de faculdade, mas não sabe responder uma simples pergunta que lhe faz um paciente? Se dessemos ao relacionamento humano e interpessoal a ênfase que dispensamos ao ensino dos novos avanços técnicos e científicos, não há dúvida de que faríamos progresso, mas não se este novo conhecimento for ministrado ao estudante à custa de um contato interpessoal cada vez menor. O que será de uma sociedade que concentra mais seu valor nos números e nas massas do que no indivíduo? Uma sociedade em que a tendência é reduzir o contato entre o professor e o aluno, substituindo-o pelo ensino de circuito fechado de televisão, pelas gravações, pelos filmes, instrumentos todos que atingem um maior número de estudantes, mas de um modo bem despersonalizado. Esta mudança de enfoque do indivíduo para a massa tem se revelado mais dramática em outros setores da interação humana. Se quiser constatar, será suficiente observar as transformações que ocorreram nas últimas décadas. Antigamente, o homem era capaz de enfrentar o inimigo cara a cara. Era-lhe propiciado um encontro pessoal com um inimigo visível. Agora, soldados e cidadãos se previnem com armas de destruição em massa que não oferecem a ninguém a possibilidade, sequer a consciência de uma aproximação. A destruição tanto pode cair do azul do céu e arrasar multidões, haja vista a bomba de Hiroshima, como pode surgir invisível sob forma de gases ou outros meios de guerra química, ceifando e matando. Não mais é o homem em luta por seus direitos e convicções, ou em luta pela salvaguarda e honra de sua família. É o país inteiro que está em guerra, inclusive mulheres e crianças, afetadas direta ou indiretamente, sem meios de sobreviver. Eis o contributo da ciência e da tecnologia para um medo sempre crescente de destruição e, por consequente, medo da morte. Surpreende, então, que o homem tente se defender mais, diminuindo a cada dia sua capacidade de defesa física. Aumentam de várias maneiras suas defesas psicológicas. O homem não se pode manter sempre em contradição. Não pode fingir estar continuamente a salvo. Se não podemos negar a morte, pelo menos podemos tentar dominá-la.
Podemos fazer um racha nas pistas. Podemos constatar nos jornais que a morte ronda nos feriados. Trememos e nos alegramos ao constatar que ainda bem que não fui eu. Desta eu escapei. Grupos de pessoas, tanto os grupos de rua como os países inteiros, podem usar sua identificação grupal para exprimir o medo de destruição, atacando e destruindo os outros. A guerra será, talvez, uma necessidade de defrontar a morte, de conquistá-la, de dominá-la para escapar dela incólume. Uma forma peculiar de negar nossa própria mortalidade. Um de nossos pacientes, condenado pela leucemia, disse numa dúvida atroz: não posso morrer agora. Não pode ser vontade de Deus, pois ele me salvou na Segunda Guerra Mundial, quando fui baleado. Uma senhora mostrava surpresa e incredulidade quanto à morte injusta de um jovem recém-egresso do Vietnã, que morrera num acidente de carro, como se o fato de ter escapado nos campos de batalha o isentasse da morte ao voltar para casa. Assim, é possível vislumbrar a possibilidade de paz estudando as atitudes perante a morte nos líderes dos países, naqueles que tomam decisões finais de guerra e paz entre os povos. Se fizéssemos um esforço sobre-humano para encarar nossa própria morte, para analisar as ansiedades que permeiam nosso conceito de morte e para ajudar os semelhantes a se familiarizarem com tais pensamentos, talvez houvesse menos destruição ao nosso redor. As agências de notícias bem poderiam dar sua contribuição para que o povo enfrentasse a realidade da morte, evitando expressões gerais como solução da questão judaica, querendo definir o massacre de milhares de homens, mulheres e crianças. Ou para citar um fato mais recente, a tomada de uma colina no Vietnã, desbaratando um ninho de metralhadoras com pesada baixa para os Vietcongues. Bem poderia ser descrita em termos de tragédia humana e perda de seres humanos de ambos os lados. Há tantos exemplos em todos os jornais e outros meios de comunicação que é desnecessário enumerá-los aqui. Em resumo, acho que com o avanço rápido da técnica e as novas conquistas científicas, os homens tornaram-se capazes de desenvolver qualidades novas e novas armas de destruição de massa que aumentam o temor de uma morte violenta e catastrófica. Sob o ponto de vista psicológico, o homem tem que se defender de vários modos contra o medo crescente da morte e contra a crescente incapacidade de prevê-la, e precaver-se contra ela. Psicologicamente, ele pode negar a realidade de sua morte por um certo tempo. Em nosso inconsciente, não podemos conceber nossa própria morte, mas acreditamos em nossa imortalidade. Contudo, podemos aceitar a morte do próximo e as notícias do número dos que morreram nas guerras, nas batalhas e nas autoestradas só confirmam a crença inconsciente em nossa imortalidade, fazendo com que, no mais recôndito de nosso inconsciente, nos alegremos com um ainda bem que não fui eu. Se já não é possível rejeitar a morte, podemos tentar dominá-la pelo desafio. Se podemos dirigir em alta velocidade nas autoestradas, se podemos regressar do Vietnã, devemos então sentir-nos imunes contra a morte. O que ouvimos quase diariamente nos noticiários é que matamos 10 vezes mais inimigos em comparação com nossas baixas. É isto que queremos seja verdade, a projeção de nosso desejo infantil de onipotência e imortalidade. Se um país inteiro, se uma sociedade inteira sofre deste medo e rejeição da morte, deve lançar mão de defesas que só podem ser destrutivas. As guerras, os tumultos, o aumento do índice de criminalidade podem ser sintomas da decrescente incapacidade de enfrentar a morte com resignação e dignidade. Talvez devamos voltar ao ser humano individual e começar do ponto de partida para tentar compreender nossa própria morte,
aprendendo a encarar menos irracionalmente e com menos temor este acontecimento trágico, mais inevitável. Qual o papel da religião nestes tempos de transição? Antigamente, havia maior número de pessoas que acreditavam incondicionalmente em Deus, inclusive numa vida futura, onde as pessoas seriam aliviadas de dores e sofrimentos. Havia uma recompensa nos céus, e se tivéssemos sofrido muito na terra, seríamos reconhecidos após a morte, dependendo da coragem do denodo, da paciência e da dignidade com que tivéssemos carregado o nosso fardo. O sofrimento era mais comum, como o nascimento era um evento mais natural, mais longo, mais doloroso. Contudo, quando a criança nascia, a mãe estava desperta. Havia uma finalidade e uma recompensa futura no sofrimento. Hoje em dia, as mães são anestesiadas, na tentativa de evitar dores e agonia. O parto é até programado para que o nascimento se dê no dia do aniversário de um dos pais, ou não caia no dia de outro acontecimento importante. Muitas mães só acordam horas depois de a criança ter nascido, bastante drogadas, sonolentas demais para se regozijar com o nascimento do filho. Não há muito sentido no sofrimento, uma vez que se podem administrar sedativos contra dores, pruridos ou outros incômodos. Há muito sumiu a crença de que o sofrimento aqui na terra será recompensado no céu. O sofrimento perdeu sua razão de ser. Entretanto, com essa mudança, há menos pessoas que acreditam realmente na vida após a morte, o que talvez seja por si só uma negação de nossa mortalidade. Pois bem, se não podemos antever a vida depois da morte, temos de refletir sobre ela. Se no céu não temos recompensa alguma por nosso sofrimento, então o sofrimento perde a sua finalidade. Se participamos das atividades paroquiais visando apenas a um contato social ou a um baile, estamos nos privando do fim principal da igreja. Isto é, o de transmitir esperanças, dar um sentido às tragédias terrenas e tentar captar e dar sentido aos acontecimentos dolorosos de nossa vida que de outra forma seriam inaceitáveis. Por mais paradoxal que seja, enquanto a sociedade tem contribuído para que rejeitemos a morte, a religião tem perdido adeptos entre os que acreditavam numa vida após a morte. Isto é, na imortalidade, diminuindo assim a rejeição sobre este aspecto. No que tange ao paciente, foi uma troca desvantajosa. Enquanto a rejeição religiosa, ou seja, a crença no significado do sofrimento aqui na terra e a recompensa no céu após a morte tem oferecido esperança e sentido, a rejeição propalada pela sociedade nada disso oferece, aumentando apenas nossa ansiedade, contribuindo para acentuar nosso senso de destruição e agressão, matar para fugir à realidade e ao confronto com nossa própria morte. Uma antevisão do futuro nos revela uma sociedade em que as pessoas são cada vez mais mantidas vivas, tanto com máquinas que substituem órgãos vitais, como com computadores que as controlam periodicamente para ver se alguma função fisiológica merece ser substituída por equipamento eletrônico. Podem ser implantados centros de processamento em número cada vez maior, onde sejam coletados todos os dados técnicos e onde uma luz se acenda avisando que o paciente morreu, para que o equipamento se desligue automaticamente.